Fala, corredor! Feliz 2020 pra gente! E aí, já estabeleceu as metas de corrida para esse ano? Já escolheu suas provas-alvo? Já fez todo o seu planejamento para o que você vai fazer durante o seu ano de corridas? Se não fez, está passando da hora de fazer. Vem com a gente nesse vídeo aí que a gente vai tentar esmiuçar um pouco de como deve ser esse planejamento ao longo do ano, tá? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, não perca tudo que está rolando por lá, tá ok? Já deixa aquele joinha aí, aquele like para o vídeo ficar legal e vamos nessa. Quando a gente pensa no planejamento, a gente está falando de antecipadamente estabelecer os meios que nós vamos utilizar para poder conseguir chegar à prova que nós elencamos, né, como nosso objetivo para aquela temporada, para aquele ano. Dentro do treinamento desportivo, a gente tem o que a gente chama de periodização, que é a organização, nada mais é que a organização do treino durante a temporada. Nessa periodização é fundamental a variação dos estímulos. A título de curiosidade, de informação, dentro da Fera Assessoria Esportiva, por exemplo, a nossa periodização ela sempre conta com 3 treinos semanais com estímulos diferentes. Na mesma semana, em um dia, a gente faz um treinamento voltado para o ritmo de corrida, um segundo treinamento voltado para os tiros, né, o treino intervalado, e um terceiro treinamento, que é o treinamento mais longo, mais contínuo da semana. Obviamente que todos os períodos eles são importantes dentro da periodização, mas a gente sempre dá uma ênfase especial ao período de base, que como o próprio nome já sugere, é onde a gente faz toda a preparação do nosso organismo para a temporada que está por vir. Nesse período de base, dentro da corrida, a gente deve enfatizar os exercícios técnicos, né? Ou seja, valorizar a técnica de corrida, fazer muitos exercícios educativos. A questão do treinamento neuromuscular, né? Musculação, treinamento de força, como quiserem chamar, mas é fundamental para a preparação do corpo como um todo do corredor, para evitar lesões e para também conseguir ter um maior rendimento. E também a gente normalmente preza por um maior volume de quilometragem dentro dos treinamentos. Somente a título de ilustração, eu vou falar rapidamente sobre as fases da periodização, né? Já que eu falei da fase básica, normalmente o treinamento ele é composto pela fase básica ou geral, pela fase específica, a fase pré-competitiva, que também é chamada de fase de polimento, e a fase competitiva propriamente dita. Mas isso aí você pode conversar mais diretamente com o seu treinador para saber maiores detalhes. Um ponto crucial aí, importantíssimo no nosso planejamento anual, é você definir as suas provas-alvo e ser fiel a elas, né? Hoje em dia muita gente sofre aí porque tem muitas provas interessantes ao longo do ano e a pessoa acaba se envolvendo em várias delas e não treinando, né, adequadamente, sistematicamente para uma como objetivo principal, tá? Então a gente deve, né, eleger aí uma ou duas como as principais do ano e treinar sempre baseado nas principais características dessas provas. Também é bastante interessante e importante aproveitar esse número crescente de provas que são oferecidas e fazer algumas como teste, como prova treino para a sua prova principal, não fugindo ao seu objetivo inicial, que são aquelas metas que você traçou no início do ano. Uma pergunta muito frequente que a gente ouve aí, que a gente está sempre recebendo, é o tempo necessário de treinamento para cada tipo de prova, para cada distância. A gente coloca aí uma média, né, levando em consideração que os indivíduos são diferentes, que reagem de forma diferente a um mesmo tipo de treinamento. Então, em uma média, o indivíduo que não corre e vai correr os seus primeiros 5 quilômetros,
ele precisa pelo menos de 4 a 6 semanas de treinamento. Para quem vai correr pela primeira vez os 10 km, é interessante que já tenha corrido os 5, e aí vai treinar mais 4 ou 6 semanas. Quem vai arriscar a primeira meia maratona já deve ter corrido pelo menos uma prova de 10 km e treinar aí no mínimo mais 8 semanas. E a maratona, né, que é dentro das provas regulares o maior desafio, o ideal é que o corredor já tenha participado de algumas meia maratonas e treine no mínimo mais 16 semanas especificamente para essa maratona. Lembrando que isso aí é tudo uma média, tá, pessoal? A individualidade sempre vai prevalecer em relação à elaboração do treinamento. Por fim, pessoal, mas não menos importante, o planejamento, a periodização do treinamento, ele sempre vai estar sujeito a ajustes, né? Principalmente quando a gente fala de corredores amadores, muitas vezes as coisas não saem exatamente como nós gostaríamos e temos que fazer as adequações para que o treinamento surta o efeito desejado. Tá? Então a gente tem que estar atento principalmente à evolução do corredor, se foi mais rápida do que o previsto, se está sendo mais demorada, e isso pode acarretar mudanças no planejamento inicial e também a possíveis interrupções que possam acontecer no treinamento, por conta de lesões, por conta de viagens, por conta de compromissos profissionais, enfim. Isso pode fazer com que a gente tenha que reajustar, reorganizar o treinamento para que ele surta o efeito desejado.